Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. 77% dos alunos da rede pública não conseguem empregar algoritmos básicos, fórmulas e convenções matemáticas. Os números são da Fundação Lemon, que analisa o dado como o reflexo de uma fragilidade no ensino da disciplina. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, uma iniciativa em 14 escolas públicas da cidade quer mudar esse cenário. Temida pelos estudantes, a matemática, quando estudada de uma forma diferente, pode dar resultados positivos. Nesta atividade aí, as crianças precisam levar os personagens e as cestas para o outro lado do rio. Mas isso não pode ser feito de forma aleatória. É preciso fazer contas. A gente aprende muito e ainda, além de aprender, aprende brincando, né? Aí, acho bem legal. Esta plataforma de ensino digital usa jogos interativos de computador como forma de ensinar principalmente o raciocínio lógico. A professora, ela auxilia, ela media mesmo na elaboração das atividades, na execução das atividades. Lembrando que as atividades de jogos digitais, elas são importantes na aprendizagem, à medida que auxiliam na construção do raciocínio abstrato na matemática, na atenção, na concentração. E é também uma linguagem própria dessa geração, que inclusive são os chamados nativos digitais. Nesta brincadeira séria, os professores também tiveram de passar por uma capacitação. A plataforma é extremamente importante porque agora ela vem atender às novas metodologias, a escola precisa mudar essa tendência, né, dos tipos de aula que estão sendo realizadas. É uma forma dinâmica, os meninos estão interagindo, né, é uma forma que você pode até mandar dever de casa e é uma ferramenta para que eles possam interagir mais com a matemática, usando a tecnologia. Olá! Por meio da linguagem não verbal, o espetáculo Mundo Mudo conta a história de dois palhaços decadentes que, depois de abandonados pela trupe no picadeiro de um velho circo, passam a investigar os valores difundidos na sociedade contemporânea. Sem emitirem uma só palavra, os dois atores transmitem sentimentos de isolamento, abandono e aprisionamento. A incomunicabilidade dos tempos atuais serve como direcionador da trama. A peça é inspirada em Fim de Jogo, de Samuel Beckett, com direção de Georgette Fadel. Em cartaz no Teatro de Arena, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, de sexta a domingo, às 7 da noite. A entrada é de graça e os ingressos devem ser retirados na bilheteria 1 hora antes da apresentação. Últimas semanas para visitar a exposição A Rudar Victor, que percorre quase meio século de trajetória do artista plástico. Com obras marcadas pela crítica ao abuso de poder e à hipocrisia, o mato-grossense é considerado um dos grandes nomes da arte brasileira. No MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de terça a sexta, de meio-dia às 6, e aos sábados e domingos e feriados, a partir das 11. Ingressos R$ 14. A efervescente Hong Kong, quando ainda era uma colônia britânica, foi o principal centro de produção de cinema asiático. Atores como Bruce Lee e Jackie Chan, diretores como John Woo e Tsui Hark, antes de serem consagrados no Ocidente, já eram grandes estrelas no apogeu das produções de Hong Kong, nos anos 60 até 80. Essa parte importante da história do cinema é relembrada na mostra Cidade em Chamas, o cinema de Hong Kong, que exibe 23 longas-metragens dos mais diversos gêneros. Em cartaz no CCBB, no centro do Rio, até segunda, dia 28. Os ingressos custam R$ 10.
A programação tem ainda algumas atividades gratuitas, como debate com tradução em Libras, o curso Cinema de Hong Kong e exibições de alguns filmes, entre eles Projeto China, de Jack Chan, que terá uma sessão inclusiva, com audiodescrição e tradução para Libras. Depois do Rio, a mostra fica em cartaz nos CCBBs de Brasília e de São Paulo. Todas as informações estão na página facebook.com, o Cinema de Hong Kong. Tchau e até a próxima quinta. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram uma biomembrana a partir de uma planta da flora brasileira. A descoberta pode ajudar a tratar as lesões causadas pela hanseníase. Veja na reportagem de Romana Mello, da TV Fortaleza. Na porta do Laboratório de Bioquímica da Universidade Federal do Ceará, tem-se estampada a Colotrops procera, uma planta típica do Nordeste brasileiro. Há 15 anos, uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Biotecnologia Molecular descobriu que o látex da espécie ajuda na cicatrização. E desde 2013 passou a testar uma biomembrana que auxilia na cura da lesão da hanseníase. O pesquisador Márcio Viana explica algumas fases da produção. O processo de obtenção dessa membrana ele é bem simples, ele é praticamente artesanal, é feito no laboratório de farmacologia, no laboratório da professora Nilane, que é a nossa parceira na pesquisa. E lá nós preparamos a amostra aqui e ela faz a incorporação no seu laboratório com essa membrana. E essa membrana é levada lá para o Dona Libânia para ser utilizada nos curativos dos pacientes que têm as feridas derivadas de hanseníase, que se propõem a participar da pesquisa. Já aqui no Centro Dermatológico Dona Libânia, os pacientes que aceitaram realizar o tratamento da biomembrana realizam seus curativos uma vez por semana. Ferimentos abertos há mais de 15 anos apresentaram 80% de cicatrização após 3 meses do início do tratamento. A cura da lesão através da membrana é vista como positiva para a direção do centro e entre os pacientes considerados pós-hansênicos. Nós tivemos resultados muito positivos, né? Os pacientes conseguem uma cicatrização num período de tempo muito mais curto do que com a terapia convencional. E isso faz com que haja essa aceitação. Ainda é um projeto de pesquisa, né? Então não dá para a gente fazer em todos os pacientes, mas os que fizeram tiveram muito boa aceitação. Além da rápida cicatrização, outra viabilidade é o barateamento da produção, que deve ser ofertada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Nossa pesquisa que permitiu avaliar a eficácia em pacientes no SUS foi uma pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde, através de um programa chamado PPSUS, Programa de Pesquisa para o SUS. Então, a nossa intenção é que nós possamos chegar a um momento de entregar no Sistema Único de Saúde a biomembrana que possa ser usada gratuitamente pelas pessoas. Em uma viagem pelo interior do estado, uma equipe da TVE Rio Grande do Sul experimentou a adrenalina dos esportes radicais e a endorfina produzida pelo bem-estar da meditação. Rodando na estrada de chão, a perspectiva é mais do que olhar a paisagem. É também a aventura, como por exemplo o voo de paraglider. Afinal, estamos na Cidade dos Ventos e a adrenalina é uma experiência obrigatória. Flavinho é o instrutor e explica que o salto é apenas permitido para pessoas habilitadas. No Brasil, o preparo acontece durante um curso que tem duração de até 25 dias. Quem não é habilitado salta na companhia de um professor. Nesse tipo de esporte, o risco voa lado a lado com a precisão. Flávio, nessa preparação, o que define se vocês podem ou não pular? Basicamente a direção, intensidade do vento, se ele vai estar de rajadas ou não, né? Então a gente faz a avaliação do comportamento da atmosfera e ela que vai definir o nosso limite operacional. E também o nosso limite teste, a gente vai conseguir fazer um voo melhor, ganhar grande altura, ou se a gente simplesmente vai decolar e pousar lá no campo de pouso.
Também é a força dos ventos que vai definir o tempo de voo. Correntes mais fortes podem prolongar o passeio por até 8 horas. Mas num salto em dupla com turistas, por exemplo, a média de tempo no ar varia entre 20 e 30 minutos. E lá em cima, a segurança é fundamental. É muita emoção, muito legal. E a confiança que o instrutor passa pra gente é maravilhoso. E é só curtir. Aventura livre, voando. A nossa próxima parada começa na barragem abandonada de Laranjeiras, localizada no município de Canela, na região da Serra. Essa galera veio especialmente de Pelotas para praticar o rafting. O percurso tem mais de 2 horas, são 5 quilômetros de aventura. Eu já fiz o passeio com deficiente físico, deficiente visual. A gente não exige nada, na verdade, não precisa saber nadar. A gente fornece todo o equipamento, desde colete, capacete, transporte. O passeio inicia no município de Três Coroas, a gente adentra no município de Canela, na barragem das Laranjeiras, que é o início do nosso passeio. E a gente faz 3 paradas, atividade de banho. Eu vi que você deu uma instrução ali bem específica, né? É para boiar, não é para nadar. Por que isso? Rio de corredeira a gente não recomenda nadar, porque o trecho de baixo dele é cheio de pedras. Se a gente tentar nadar na forma tradicional, o nosso para-choque vai ser o queixo. A gente recomenda a posição de corredeira, deitados, boiando, pés para frente, braços abertos. Assim a gente vai evitar não bater nas pedras. Por ano, mais de 60 mil aventureiros enfrentam essa mesma correnteza no interior do Paranhana. São 3 parques municipais e 5 empresas de turismo habilitadas para conduzir o passeio. Quem se arrisca vive fortes emoções. Gira, grita, rema, se molha muito. Uma experiência que não será esquecida. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!